Olá, dileto aluno, dileta aluna de Química do segundo ano. Nós voltamos para mais um vídeo agora para falarmos da composição das soluções. Não se esqueça, nós estamos aqui com a nossa apostila do segundo ano do sistema interativo, né? Aqui na página 35. E vamos trabalhar então esse tema com você, parte dele, né? Então, a composição das soluções é muito importante o estudo dela. Nós vamos considerar aqui apenas um soluto. Então, a composição vai indicar, né, a quantidade de soluto que existe na solução. É o que normalmente aparece nos rótulos de medicamentos, de sucos, enfim, né, de produtos, aquela composição, né? Agora nós vamos aprender algumas formas de expressarmos a composição das soluções. A primeira forma, a mais simples, quem sabe, seja esta: a concentração comum. O que indica a concentração comum? A concentração comum vai indicar a massa de soluto expressa em gramas presente em 1 litro de solução, tá? Então, duas coisas importantes aqui para você anotar no seu caderno de química aí. Primeiro, a massa tem que estar em gramas. E o volume tem que estar em litro, tá? Porque a concentração comum, que a gente vai representar por essa letra C maiúscula, ela vai indicar quantas gramas de soluto existe em 1 litro de solução. E aí, vamos para este exemplo simples aqui. Veja bem, consideremos uma mistura homogênea, uma solução de hidróxido de sódio, soda cáustica, dissolvida em água. Vamos considerar que nós tenhamos 40 gramas de hidróxido de sódio dissolvidas em 5 litros de solução. Qual seria a concentração dessa solução? Qual seria a concentração dessa solução? Bom, para fazermos isso, nós podemos fazer usando um cálculo matemático, uma operação matemática que talvez seja a mais útil de todas para o estudo da química, que é a regra de 3. Então aqui o que nós temos? Nós temos a seguinte relação. Nós temos o seguinte, que em 5 litros de solução, nós temos 40 gramas do soluto. O que a gente precisa descobrir? Quantas gramas existirá em 1 litro? Então a gente estabelece assim, ó. Quantas gramas? Você se lembra que o X sempre vai aonde está a pergunta, né? Então eu quero saber quantas gramas existirá em 1 litro, né? Porque é justamente isso que a concentração indica, quantas gramas existe em 1 litro. Eu sei que em 5 litros eu tenho 40 gramas, quero saber quantas gramas existirá em 1 litro. Você fazendo esta conta aqui, ó, 5x é igual a 40, 1 vezes 40, né? Você multiplica em cruz aqui, né? Então, x vai ser igual a 40 dividido por 5, tá? Muito bem. Mas existe uma forma da gente antecipar esse cálculo, fazendo direto a relação, né? Fazendo direto a relação. Então, você vai dividir 40 por 5. 40 por 5. O que é 40? A massa do soluto. E o que é 5? O volume da solução. Fazendo esta conta aqui, você terá a resposta, 8 gramas por litro. Veja, exatamente o que a gente quer na concentração. Saber quantas gramas do soluto existirá em 1 litro de solução. Então, a concentração aqui é de 8 gramas por litro, tá bem? Veja que no numerador eu tenho grama, no denominador eu tenho litro. Não deu para eu, digamos assim, cancelar isso daqui, essas unidades de grandeza, né? Então elas permanecem. Esta barra nada mais é do que esta aqui, que nós pusemos dessa forma, tá bom? Então eu poderia simplesmente deixar ela aqui na horizontal normalmente, tá bem? Então 8 gramas por litro. Quer dizer que em cada litro eu tenho 8 gramas. Se eu quiser saber quantas gramas vão ter em 2 litros, serão 16 gramas. E assim sucessivamente. Então veja,
Para que a gente não faça a regra de 3, não tem problema. Se você quiser fazer, você pode fazer. Mas se você não quiser fazer, a gente tem uma fórmula, que é a primeira que você vai anotar no seu caderninho aí. Fazer aí uma cruzinha, uma estrelinha, fazer aí uma florzinha, pôr um perfuminho, enfim, para que você não se esqueça, né? Que é a seguinte fórmula, olha lá. Concentração, representada por este C maiúsculo, é igual a M1. O que é M1? Lembre-se que eu já comentei, o 1 sempre vai indicar a presença do soluto, né? Então, a massa do soluto em gramas dividido pelo volume da solução em litros, tá? Então, concentração, massa do soluto sobre volume da solução. A resposta sempre vai dar qualquer coisa em gramas por litro, um número gramas por litro, tá bem? Vamos fazer aqui uma questão que está na página 36, é a questão número 9. Eu quero que você leia comigo aqui, para que a gente consiga fazer essa questão. Qual é uma das partes mais importantes da resolução de um exercício? É justamente a leitura e a interpretação. Não se esqueça que nós estamos estudando uma ciência que tem uma linguagem, né? E nós precisamos nos acostumar com os termos. Então vamos lá. Questão número 9, página 36. Diz assim, olha. Qual a concentração comum de uma solução de cloreto de potássio que apresenta 25 gramas de KCl, que é cloreto de potássio, em 250 ml de solução. Então, olha lá. Qual a concentração? A concentração ele não sabe, ele quer saber. Concentração da solução, ele não sabe, ele quer saber. Ok? Só que ele me dá aí algumas informações. Ele diz quem é o soluto. Quem é o soluto? Cloreto de potássio. Como é que eu sei que é o cloreto de potássio? Aliás, como é que eu sei? Porque, veja, a solução vai ter dois componentes apenas. Um é a água, que é o solvente. O outro é a outra substância. Normalmente o exercício vai se referir a ela, né? Então aqui ele disse assim, olha, qual a concentração comum de uma solução de cloreto de potássio? Então, o cloreto de potássio é o nosso soluto. Neste exercício não faz nenhuma diferença. Em algum momento ele vai fazer, tá? Vai fazer diferença. Que apresenta 25 gramas. 25 gramas é a massa do soluto. É a massa do soluto. 25 gramas de KCl. 25 gramas de cloreto de potássio. Ele vai estar dissolvido em 250 ml de solução. 250 ml de solução. Nós precisamos, evidentemente, transformar em litro. Como é que a gente transforma o volume de ml para litro? Antes eu quero fazer apenas uma pequena observação. Normalmente o ml é usado, né? E o ml ela é uma unidade para capacidade, assim como o litro, tá certo? No sistema internacional a gente tem o centímetro cúbico, mas é equivalente ao ml. Então os exercícios podem aparecer nos exercícios centímetro cúbico ou ml, você considera um equivalente ao outro, tá certo? Lembrando que um litro, ele corresponde a 1000 ml, né? 1000 ml ou 1000 centímetros cúbicos, tanto faz, tá? Tanto faz. Muito bem. Ora, se 1 litro são 1000 ml, quanto será 250 ml, que é o que o exercício nos traz? Aí você pode fazer uma regra de 3, né? Se 1000 ml corresponde a 1 litro, 250 ml corresponderá a X. Você fará a continha, achará a resposta. Ou simplesmente você vai dividir o valor em ml por 1000, né? E aí você terá a resposta em litro, ok? Então você divide o valor que você tem em ml por 1000 e a resposta vai ser em litros, tá bem? Fazendo isso, você tem aí então 0,25 litros, tá? Com base nessas informações que o exercício nos dá,
A gente coloca aqui então na fórmula, concentração, massa do soluto dividido pelo volume da solução. O que que nós temos? Massa do soluto 25 gramas, volume da solução em litros 0,25 litros. Calculando a resposta vai ser 100 gramas por litro, né? Você dividir isso por isso vai dar 100. Não deu para cancelar grama e nem litro, os dois permanecem. Essa barra eu posso escrevê-la assim, tá certo? Então, qual a concentração comum? 100 gramas por litro, né? Então, em cada litro da solução, eu tenho 100 gramas de cloreto de potássio, ok? Refaça essa questão. Sem olhar para as respostas, anote você mesmo, releia e refaça a questão, tá certo? Bom, nós temos mais um, que é a questão 5 da página 36, tá? Então, tá aí pertinho, a questão número 5, tá dizendo assim, ó. Um refrigerante de 90 gramas, aliás, um refrigerante tem cerca de 90 gramas de açúcar por litro. Qual a quantidade de açúcar existente em uma latinha de 330 ml? Tá? Então, o que nós temos aqui? Vamos lá. Um refrigerante tem cerca de 90 gramas por litro. Então, isso é a nossa concentração. Ele deu 90 gramas em 1 litro, ok? Então, ele já te deu a concentração. Bom, o volume. O volume é a latinha de refrigerante, 330 ml, tá? Uma coisa que nós precisamos fazer é transformar ml em litro. Como é que a gente faz isso? Divide por 1000. E aí nós teremos a resposta, 0,33 litros, ok? Muito bem. O que o problema quer que você descubra? Qual a massa de açúcar, qual a quantidade de açúcar que existe na latinha de 330 ml, tá? Então veja que agora ele te deu, a fórmula é a mesma, não muda, todas as vezes que você tratar de concentração você vai usar a mesma fórmula, mas você tem agora o quê? A concentração você já tem, né? 90 gramas por litro você já tem, substitui as informações, ok? Você tem também o volume, ó, 0,33 litros. Você tem o volume. O que você precisa encontrar? A massa do soluto, tá? Bom, aqui é uma regra de 3. Novamente, né? Você agora vai precisar isolar esse termo, né? Então, se você quiser, você pode pôr uma barra aqui, colocar um 1 aqui embaixo e multiplicar em cruz. Você vai ver que vai ficar assim. 1 vezes M1, se você colocar uma barrinha aqui, né? 1 vezes M1, M1 é igual a 90 vezes 0,33, né? Então você vai multiplicar aqui em cruz, ok? Uma regrinha de 3, a mesma operação. Porque lembre-se que nós estamos aqui dentro da última etapa da regra de 3, né? Na última parte da regra de 3. Então, só para você saber isolar o M1. Então, o M1 vai ser isso vezes isso, ok? Que dá 29,7 gramas. Observe que agora eu consegui cancelar essas duas unidades aqui, ó, tá? Então, o litro eu cancelei aqui com aqui, sobrou grama, tá? Então, a resposta grama, evidentemente, já que eu quero a massa do soluto. Então, você vai fazer aí essas questões, essas duas questões novamente, sem olhar para a resposta. Nos vemos na próxima aula.